do nosso irmão Isael. Então, a Franciele, ela passou para a gente aqui, saiu lá às 6 horas da manhã, aí está dizendo assim: estado geral, estável, nível de consciência, está consciente, padrão respiratório, sem auxílio, está respirando normal, né? A pressão alta, essa não está querendo baixar, mas ele já tinha problema um pouco com a pressão alta. Falou um nome ali, mas colocou entre colchetes, urina, normal. Como foi o transplante de um rim, então quer dizer que está funcionando normal. Isso é realmente muito bom. Não está precisando de fazer hemodiálise e a alimentação ainda está sendo via oral. Então essa é a situação do nosso irmão. Então a gente vai percebendo que, graças a Deus, está indo bem. A gente agradece a Deus que Deus tem atendido às nossas orações. Acredito, o irmão Isael é conhecido de quase todos aqui. Esse irmão, né, que está nesta recuperação, é o irmãozinho amado nosso, que foi fruto de trabalho dos irmãos com a escolinha desde criança. Então ele creu no Senhor Jesus bem jovem, e a gente acompanhou a vida dele desde ele criança. Hoje ele tem 3 filhos, uma mocinha, 2 rapazes adolescentes. A esposa dele, Franciele, é o nosso companheiro, desde que ele começou a assistir às reuniões, tem se tornado o incansável companheiro, meu companheiro, Isael, né? Então, a gente se alegra, né, por ter pessoa dessa maneira ao longo da vida junto com a gente. A gente fica contente de poder estar contando com as bondades e as misericórdias do Senhor, né? E ele está se recuperando e a gente fica contente com isso. Ele é um dos anciãos com vocês lá, né? Isso, hoje é um dos companheiros lá, né? Um dos responsáveis lá, um dos anciãos. Então, dessa maneira, então, o trabalho com criança é um trabalho muito importante. A vida dele começou com isso. Eu lembro, na simplicidade dele, né, quando bem criança, tinha um irmão que era o meu companheiro também, e Deus levou para a eternidade, o Valtuí. E eu lembro que um dia na sala, e nós não tinha nem banco ainda, e era no contrapiso rústico, né? E nós com umas cadeiras lá, e eu lembro dele pegar uma cadeira e colocar perto de mim, do Valtuí, e falou assim: hoje eu quero me converter. Naquele dia ele creu no Senhor Jesus. Aquele dia foi o dia que ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, né? E ao longo dos anos nós vem caminhando junto, trabalhando e nas visitas, nos evangelismos, e é o nosso incansável companheiro, irmão muito amado, bem cuidadoso com os ensinamentos da palavra de Deus. Quem já ouviu ele já tem percebido assim, o cuidado que ele tem na preparação de uma mensagem da palavra de Deus. Ele é muito cauteloso, muito cuidadoso, zeloso pela doutrina básica da palavra de Deus. Irmão que ainda é um irmão novo ainda, mas não tem ilusão com as coisas do mundo. Ele é realmente dedicado
a palavra de Deus, ao Senhor. A gente fala assim, essas coisas, porque está longe dele, né? Essas coisas não deve falar na presença, porque nós somos humanos, mas ele está lá longe, está se recuperando. Então a gente agradece os irmãos. Sei que os irmãos, as irmãs aí têm orado por ele, e vamos continuar orando, e graças a Deus está se recuperando bem. Isso nos alegra, né? Tá, mas vamos voltar aqui para Efésios, né? No capítulo 1, nós já temos lido alguns versículos aqui, e eu sempre fico surpreso ao ler, a gente meditando nas verdades apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo. E é interessante, vemos um detalhe que chama muito a nossa atenção, um detalhe que vai nos encher de alegria. Nós observamos de Deus o autor das bênçãos, né? Aquele que nos escolheu. E depois nós vemos o Filho, o executor da obra, o Senhor Jesus. Depois nós lemos o Espírito Santo, aquele que sela. Então é interessante a gente observar essas verdades, as três pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, envolvidos na obra da nossa salvação. Algo que Deus deu tanto valor, algo que Deus foi tão precioso para nós na nossa salvação, que envolveu as três pessoas, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Algo realmente muito precioso. Olhando assim, dessa maneira, essas verdades, a gente vê que teria que ser algo de muita preciosidade para Deus em nosso favor, por ter este envolvimento das pessoas. O Pai, lá no passado, planejou essa obra, ela foi planejada, o Pai nos escolheu, não foi somente o Pai, mas o Filho também, certamente presente, mas precisava agora do executor da obra, e o executor da obra foi o Filho do Senhor Jesus. E nós lemos no versículo 7 de Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós vemos aí agora aquele que teve que executar essa obra, né, que foi realizada em nosso favor. Teve o planejamento lá no passado, mas agora precisava de ter aquele que executasse essa obra. E é interessante observar que esse que executou a obra da nossa salvação, que veio para realizar a obra da nossa salvação, precisava de ser alguém conforme as santas exigências de Deus. Teria que ser alguém perfeito. E essa perfeição, ela foi vista ou ela foi encontrada no Filho, no Senhor Jesus. A gente vai ler no Velho Testamento em vários lugares, e a gente percebe ali o cuidado que Deus tinha orientando ali os sacerdotes como que deveria ser o cordeiro. E o cordeiro era uma figura do Senhor Jesus, e ele teria
que ser sem defeito, porque senão não servia para Deus. E nós olhamos agora para o Senhor Jesus e nós vemos que nele, somente nele, tinha as qualificações exigidas por Deus para que pudesse realizar a obra, porque ele era perfeito, nele não havia pecado. A Escritura é clara em mostrar isso, a esse respeito, de que nele, no Senhor Jesus, não havia pecado. E para alguém, para realizar esta obra, tinha que ser alguém sem pecado, alguém perfeito, para que as exigências de Deus elas fossem concluídas de acordo com a sua vontade, de acordo com as exigências que Deus exigia com respeito à punição do pecado. O pecado ele tinha que ser punido, porque só assim satisfaria a justiça de Deus com respeito ao pecado. E o Senhor Jesus foi esse que veio a esse mundo para poder executar a obra da nossa salvação. E o irmão fez leitura ali cedo, quando nós estávamos na reunião do Partir do Pão, do sofrimento dele, do que ele teve que enfrentar, para que assim a obra da nossa salvação ela pudesse ser concluída. E nós nos alegramos em poder saber se ele quer derramar o seu sangue. Ele derramou o seu sangue ali na cruz. Ele foi coroado maldosamente com a coroa de espinho. Ele foi traspassado, seus pés e mãos, ele foi traspassado também, seu lado, sofrimento. Ele enfrentou um tamanho sofrimento e Isaías descreve de uma maneira tão clara, mas eu acredito que mesmo Isaías escrevendo a respeito do sofrimento do Senhor Jesus, de uma maneira tão clara, nunca vai descrever na sua totalidade a maneira que ele sofreu, para que pudesse ser realizado assim a obra da nossa salvação. Então, tanto empenho da parte de Deus em prol do pecador perdido, tanto misericórdias, as misericórdias, né? Por isso que sempre a Bíblia fala muito das misericórdias do Senhor. Só poderia ser mesmo muitas misericórdias da parte de Deus em nosso favor, em Deus agir dessa maneira, fazendo tudo em prol de nós, em prol do ser humano, em prol do pecador perdido, para que nós pudéssemos ser beneficiados, nós pudéssemos ser livres da condenação eterna. Por isso que, olhando assim, irmãos, cabe a nós, os salvos em Cristo Jesus, termos o nosso coração gratos para com Deus pelo que Ele tem feito em nosso favor. Mas o coração grato não somente, talvez em palavras, mas de uma outra maneira. Essa gratidão demonstrada na nossa vida, essa gratidão demonstrada nas nossas atitudes, como nós temos falado um pouquinho do apóstolo Paulo, como ele tem demonstrado isso, essa gratidão pelo que Deus fez na vida dele. O apóstolo Paulo, aquele que era o perseguidor, um grande pecador, como ele mesmo tem falado. Assim nós também, pecadores, desobedientes e agora livres da condenação eterna. Temos que ter um coração grato para com o Senhor. Nós tivemos o privilégio nesta manhã de poder sentar os bancos em volta da mesa, lembrar a morte do Senhor Jesus, lembrar do sacrifício, expressar a nossa gratidão em favor do que Ele
tem feito por nós, só para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna. Então isso é realmente algo muito precioso para nós. Então o Senhor Jesus, Ele se dispôs para poder realizar esta obra, né? Certamente teve o planejamento, e eu acredito que, assim como lá em Rio Verde, aqui em Maringá também, quando vai ter a construção, tem que ser o projeto, tem que ter o projeto, e a obra ela tem que ser executada conforme está escrito o projeto. Se tiver alguma coisa fora, já vai ter problema, não vai dar muito certo. E foi planejado a obra da nossa salvação. Depois veio o executor da obra, o Senhor Jesus, e Ele fez tudo conforme havia sido planejado, né? E eu gosto muito do que diz aqui em Lucas, no capítulo, acho que é o 18, né, do Evangelho de Lucas, é o capítulo 18, isso, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e o versículo é o 31, e diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Tinha que se cumprir tudo o que já estava escrito, porque já havia sido planejado, a maneira como ele ia sofrer. O Senhor Jesus já sabia, ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, todos os pequenos detalhes. Lembra que algumas vezes no Evangelho quiseram prender o Senhor Jesus, e em alguns lugares diz, ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Então chegou o momento certo, o Senhor já sabia, tinha o projeto, como ia ser detalhadamente a obra que ele havia de realizar, e era dessa maneira. Ele chama os discípulos e fala: olha, vamos subir a Jerusalém, lá vai se cumprir tudo quanto está escrito nos profetas no tocante ao Filho do Homem. Vai se cumprir tudo, não poderia faltar nada, tinha que se cumprir da maneira como foi planejado lá no passado, com a maneira como foi planejado. Então precisava de assim acontecer, assim a execução da obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar aqui no mundo. Só assim, como já tenho mencionado, as santas exigências com respeito à justiça de Deus quanto ao pecado, ela teria que ser cumprida, porque ninguém vai acusar Deus um dia, dizer: olha, mas aquele pecado lá, o Senhor, como usamos às vezes, passou a mão na cabeça. Não vai ter isso. O pecado ele foi punido a maneira que ele precisava, e só assim é que a justiça de Deus ela seria, ou seja, ela foi satisfeita com respeito ao nosso pecado, porque ele foi punido na pessoa do Senhor Jesus. Então, aquele Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, tendo todo o poder, ele teve que passar por isso, por causa do nosso pecado. Se bem que o Senhor Jesus, ele poderia muito bem, quando aquelas pessoas disseram: não é o Filho de Deus, desce dessa cruz, salvou aos outros, salva-se a si mesmo. Ele poderia muito bem mostrar o seu poder e ter descido da cruz e se livrado ali daquela hora
naquele momento, daquele sofrimento. Mas ele não quis fazer isso, porque se ele fizesse isso, a obra da nossa salvação não teria sido realizada. Ele quis fazer isso, ele quis passar por isso, ele entregou-se voluntariamente à morte. Não é que a morte tinha o poder de vencer ele, ele quis passar por isso voluntariamente. É algo impressionante a gente pensar dessa maneira, é algo maravilhoso da parte de Deus em nosso favor, planejar tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, devemos ter um coração grato para com o Senhor, né? E os irmãos que têm aí os seus respectivos dons de pregar o Evangelho, quando vão pregar o Evangelho por aí, sai, às vezes acontece comigo, eu saio pensando, mas o Senhor Jesus, ele fez tudo pela minha salvação, a salvação do pecador. Isso é muito gratificante. Então, essa mensagem o mundo tem que saber, e tem que saber por nós mesmos, né? Nós que tem que sair por aí anunciando esse Evangelho tão precioso, porque o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, um executor de uma obra que executou uma obra com toda a fidelidade, da maneira como essa obra ela foi planejada. Então, ela foi planejada, ela foi executada da maneira como ela foi planejada. É algo realmente muito precioso, que vai chamar muito a nossa atenção, algo que deve, ou vai, ou pelo menos deve encher o nosso coração de gratidão, o que Deus tem feito por nós. Não foi fácil para Deus, né? Foi difícil, né? Eu não sei, às vezes você pode pensar o seu filho ou a sua filha tendo que passar um tamanho sofrimento para poder beneficiar outras pessoas. Talvez você não ia aceitar isso de maneira nenhuma, eu também não ia, se tivesse filhos. Mas Deus, Ele permitiu isso acontecer com o seu amado Filho, pessoa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o sofrimento do Senhor Jesus, foi um sofrimento que foi uma profundidade inimaginável, o sofrimento dele. E quando nós pensamos nele, a pessoa sublime que ele é, a pessoa sublime que ele é, e ele ter que baixar lá do seu lugar, vir a este mundo e se humilhar perante o homem, o ser humano vil e pecador, e ter que sofrer tudo o que ele sofreu. Então, é algo impressionante, olhando dessa maneira. É algo que vai realmente chamar muito a nossa atenção, e nós só temos que ter um coração grato a Deus pelo que Ele fez por nós. O que é que nós vamos, como que nós vamos pagar a Deus o que Ele fez por nós? Foi a vida do Filho dele que foi entregue ali em nosso favor. Então não tem como, não temos nada em nós que possa pagar a Deus, não tem nada em nós que poderia chamar a atenção de Deus, não tinha nada em nós, não tem, mas mesmo assim Deus quis fazer isso conforme a sua vontade, e nessa vontade é aí onde nós vemos as grandes misericórdias do Senhor em nosso favor. Aqui, a olho nu, as maravilhas, as grandezas, as belezas daquilo que é eterno, da eternidade, do lugar aonde está o Senhor Jesus. Realmente algo vai ser algo muito precioso para nós. Gostaria de deixar esses pensamentos nesta manhã, e mais uma vez o Senhor esteja nos ajudando, nos confortando, aumentando a alegria do nosso coração. Amém. Amém.